Demorei, mas finalmente gravei esse vídeo e vai ser um vídeo que eu estava muito tempo esperando para fazer. Tá? É um modelo que eu vi, um modelo americano, um formato americano que eu vi, onde eu vou estar fazendo essa montagem que você está vendo na sua tela aí. Tá? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda de onde surgiu essa ideia de montagem. Tem um canal aí no Instagram chamado Seja.criativo e quando você entra nesse canal lá tem um desafio que eu achei bem interessante. Eu não estou sendo pago, nem conversei com o autor do canal lá, mas achei bem interessante esse desafio e decidi me desafiar um pouco para estar fazendo uma montagem que envolva espaço e a minha comida preferida, que no caso seria espetinho. Só que não é só fazer uma montagem também, né, cara? Eu me desafiei a fazer isso aqui em 1 hora, tá bom? 1 hora. E eu vou deixar o cronômetro para você ver aqui o tempo correndo, tá? E eu tenho certeza que você vai curtir muito. Então, bora pro vídeo. E se inicie o cronômetro. A primeira coisa que eu pensei em fazer foi colocar o meu background, tá? Que no caso seria esse fundinho aqui de espaço. Então, onde eu mudei o tamanho dele para ele preencher toda a minha tela e a gente poder tornar ele mais trabalhável. E para o próximo passo, eu vim aqui no menu Ajustes e adicionei uma camada de curvas. A minha ideia é deixar uma imagem um pouco mais escura para a gente criar um pouco de vinheta e destacar um pouco essa galáxia, tá? Então, o que eu busquei fazer aqui foi tentar destacar essa galáxia que está aí no meio. Eu criei uma cópia dessa minha camada de curvas, tá? Dessa vez eu quero aumentar o brilho para depois a gente mascarar essa forma e a gente conseguir fazer as luzes um pouco mais pontuais usando o pincel. A minha ideia aqui é realmente deixar um pouco as luzes pontuais, então eu diminui o fluxo e a opacidade para que as luzes não ficassem tão fortes, tá? E fossem mais espaçadas. Então eu trabalhei um pouco a minha máscara ali de camada, tanto as minhas luzes quanto as minhas sombras também, para diminuir um pouco as sombras e deixar essa parte do meio um pouco mais iluminada. O próximo passo foi criar mais uma camada de curvas e dessa vez mexer no parâmetro azul dessa camada, porque eu queria deixar a minha imagem e as minhas luzes um pouco mais espaçadas, então eu adicionei um pouco de azul através das curvas e repeti o mesmo processo, mascarando a minha camada e colocando esse azul um pouco mais pontual. Falei para você ver o sem o efeito e com o efeito. Na mesma camada de curvas eu decidi mexer no parâmetro vermelho, adicionando um pouco mais de vermelho aos meus tons claros para que a imagem ficasse mais roxa, tá? Lembrando que azul e vermelho é roxo. Depois eu coloquei a minha lua que estava com esse fundo preto aí, e para tirar o fundo preto eu usei a minha varinha mágica, selecionei a cor preta e com o Alt pressionado eu cliquei na minha ferramenta de máscara. E para deixar minha camada segura eu converti um objeto inteligente, assim eu posso alterar o tamanho da minha imagem sem perder qualidade. E depois a gente fez mais uma vez esse processo de adicionar curvas, mexer nas sombras, depois mexer nas luzes, depois mascarar um no outro. E nessa mescla de luzes e sombras, a gente faz todos esses efeitos que a gente tem. Usando a máscara de camada na minha camada de curvas de luzes, eu quis fazer um pouco dessa silhueta de um planeta, tá? Porque geralmente ele está recebendo a luz ali da galáxia, então a galáxia está brilhando ali sobre ele. Então, usando o meu pincel, eu fiz essa silhueta do planeta, tanto tirando sombra quanto adicionando luz. E olha para você ver como é que está ficando o resultado. Eu havia sentido um pouco de necessidade de ter mais uma luz, tá? Uma luz que seja mais clara, então adicionei uma camada, subi os brancos e depois usando a máscara eu criei mais uma silhueta para deixá-la um pouquinho mais forte e mais brilhante. Só que do mesmo modo eu também precisava adicionar um pouco mais de sombras, porque a minha parte de sombra do planeta tinha que ser exatamente igual às sombras que eu havia colocado ali no meu espaço. Tá? Eu queria deixar um pouco também esse planeta mais arroxeado, né? Conforme está o espaço ali também, essa ambientação. E para adicionar um detalhe, eu usei a máscara de camada e meu pincel para fortificar essas luzes em alguns pontos específicos para simular crostas. Tá? E usei essa ferramenta de coxinha aí, que eu esqueci o nome, para dar uma suavizada nessas crostas e a luz se mesclar melhor ao meu objeto, que no caso seria esse planeta. Então depois eu fui adicionar o outro planeta usando o modo de mesclagem para tirar aquela ferramenta preta ali e usei as curvas para fazer o mesmo processo de ambientação, mexendo nas cores, mexendo nos canais, enfim. E aí eu coloquei uma cor sólida porque agora eu queria criar efeitos de luz, efeitos de iluminação. Então adicionei um filtro de cor sólida, mudei a mesclagem desse filtro, o modo de mesclagem desse filtro, depois inverti minha máscara e com o pincel eu fui adicionando um pouco de luz, verificando qual seria a melhor cor para ser aplicada
dentro desse banner aí, dentro dessa imagem. O próximo passo, que eu acreditei ser o melhor, foi aplicar um efeito de glow. Então, usando as curvas, eu coloquei um pouco mais de luz, na verdade muita luz, bem estourada. Depois, com a máscara de camada e com o jogo de pincéis, eu fui aumentando ali, eu fui fazendo esse glowzinho ali, tomando cuidado com a opacidade do pincel e com o fluxo do pincel. Logo após isso, que eu precisei foi adicionar algumas cores com cor fosca, mexer ali no modo de mesclagem, no fluxo do pincel e com a máscara, e show de bola! Tanto adicionei sombras quanto adicionei luzes usando cores diferentes. E apesar do mundo inteiro de designers usar a ferramenta Pen Tool para fazer recorte, eu não uso a Pen Tool, tá? Eu uso a ferramenta de laço poligonal porque ela é mais rápida. E funciona da mesma forma, você faz a seleção e depois você aplica uma máscara para que o seu personagem se isole. Depois disso, a gente vai continuar usando as curvas para deixar o personagem com as mesmas cores do nosso cenário. Então você vai usar os padrões ali do azul, do vermelho, para deixar um pouco roxo. Nesse caso eu tive que usar a ajuda do filtro de cor seletiva e mexer em alguns padrões de cores isoladas, porque eu não estava conseguindo ambientar somente com as cores. E a cor seletiva pode te ajudar nesse processo. Então, para economizar um pouco de tempo, eu acabei aplicando cores sólidas para desenhar as minhas sombras e as minhas luzes, tá? Só lembra, se você for fazer isso, de estar mudando o fluxo do seu pincel para um fluxo mais baixo. E eu achei que a minha imagem estava precisando de um pouco de luz de silhueta, tá bom? O meu personagem está precisando de uma luz mais marcada, mais silhuetada. Então, com o pincel e com a cor fosca, mais uma máscara de camada, eu comecei a desenhar essas luzes no meu personagem. Depois de ter feito as luzes de silhueta, a única coisa que eu precisei fazer foi alterar o modo de mesclagem para o modo que se misture melhor a minha imagem. E já que o meu relógio parou e eu nem fiquei sabendo, só vi agora na edição do vídeo, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para me ajudar, cara. E eu queria criar um tal de um lens flare aqui, então como é que eu fiz? Eu primeiro mexi no meu pincel, adicionei uma camada de cor sólida e depois ajustei tanto o fluxo quanto a opacidade do meu pincel e dei um pequeno clique em cima da cabeça do meu astronauta que deveria estar iluminada. E deu esse lens flare bem topíssimo aí, que dá um detalhe maravilhoso. Depois o próximo passo foi adicionar o espetinho, então eu fiz o mesmo processo que eu fiz para recortar meu personagem. Recortei o espetinho e a única coisa diferente que eu fiz foi adicionar um filtro, e esse filtro é o filtro de desfoque gaussiano, porque eu queria dar uma ideia de que o espetinho está um pouco mais perto da lente, porque está mais perto da lente, ele está desfocado. Depois foi só fazer a ambientação, adicionar luzes com curvas e com cor sólida e show. O padrão é sempre o mesmo, tá? Você vai adicionar, você vai aplicar um efeito, depois de você aplicar o efeito, no caso aqui eu usei o desfoque gaussiano, eu adicionei curvas, adicionei cor sólida, e depois adicionei também, desenhei as luzes de silhueta. Lembrando que as luzes de silhueta sempre tem que estar apontadas aos pontos de luz. Aqui na minha imagem o ponto de luz é a galáxia, esse planeta, são esses dois planetas também, então as luzes têm que estar apontadas para eles. O próximo passo que eu senti que eu deveria fazer foi aplicar um pouquinho de glow, e não só de glow, mas um lens flare sobre o planeta. Nessas imagens de ficção científica você vai ver que os planetas são bem iluminados, a silhueta do planeta é bem marcada. A gente tinha que fazer de uma forma mais sutil, não é aquele negócio todo espalhafatoso, né? Então, usando o fluxo do pincel mais a cor sólida, eu consegui fazer essa silhueta um pouco mais marcada. Faltando cerca de 12 minutos para o final do nosso desafio, eu decidi aplicar um desfoque de campo, onde esse planeta da frente ficaria mais focado na minha imagem e o planeta de trás ficaria mais desfocado. O próximo passo foi jogar essa imagem no Camera Raw e dar aquele tratamento, aquela finalizada, adicionando texturas, mexendo nas curvas, mexendo na calibração das cores, para ficar um pouco mais agradável. E faltando cerca de 4 minutos e 9 segundos, eu acabei encerrando o nosso desafio, tá? Ainda com o tempo de sobra, fazendo ali a mistura da montagem espacial com a minha comida favorita, que foi o espetinho. Tá? Espero que você tenha gostado muito.